noite, irmãos. Vamos começar com louvor de adoração ao Senhor. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu vou te somente a ti, Jesus. Mais uma vez eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Eu vou te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor,
nós nos encontramos aqui para prestar um culto, Senhor. Ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, venha abençoar, Senhor, os louvores, venha abençoar a Tua palavra e todos que estão aqui e ouvindo, Senhor, através pelo Facebook, pelas redes sociais, Senhor. Sabemos que o Senhor pode tocar o coração, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos também estar abertos, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Agradecemos por mais esse privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui, Deus. Amém. Eu gostaria de deixar alguns versículos em 1 Crônicas, que diz 29 e 10, diz: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Vamos render adoração ao nosso Deus, a esse grande Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Se derrame diante desse Deus.
semana, irmãos, eu voltei a trabalhar na empresa e mudaram de lugar. E eu estou sentando do lado de um querido, e eu peço que vocês orem por ele. O nome dele é Edivar. E ele falou que estava muito ansioso, muito preocupado e que ia se acabar no doce. E eu falei, querido, não andeis ansiosos. Ele conhece um pouco a Bíblia. Eu falei, ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele disse, Eli, como é difícil isso, né? E essa palavra ficou no meu coração, na minha mente a tarde inteira. Porque nós cantamos, nós pregamos, nós sabemos um monte de versículos bíblicos que falam, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós conhecemos de cor e salteado isso. Mas quando realmente nós estamos passando por um momento difícil, um momento de preocupação, um momento que você fala, meu Deus, parece que nós esquecemos de tudo isso. De tudo que nós lemos, de tudo que nós cremos, e parece que a palavra se torna uma teoria só, não prática. Não é assim? Pelo menos eu penso assim. E eu falei, Senhor, me ajuda a ser diferente, a realmente entregar e descansar no Senhor, porque nós temos que ser assim. Nós temos que entregar na mão de Deus e falar, Senhor, está nas tuas mãos, me ajuda a descansar em Ti, eu entrego tudo a Ti. Então que nessa noite você se fortaleça e que Deus preencha o seu coração, e nos momentos de crise você lembre dessa palavra, eu vou entregar, eu vou confiar, e o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Eu vou passar por isso, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Teu nome dá louvor.
para depositarmos, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Queridos, eu também gostaria de lembrá-los que enquanto nós vamos estar cantando, você pode também deixar a sua oferta, o seu dízimo aqui à frente, amém? Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus,
Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus, amém? Uma alegria nesta noite. Agora sim, mais uma vez, boa noite a todos. Ao vivo é assim mesmo, né? Probleminhas técnicos, mas a gente vai se ajustando, vamos caminhando para a glória do Senhor. Mais uma vez, saúdo a todos, você que está nos assistindo através da transmissão aí na internet e também todos que estão aqui conosco, presentes no templo. É uma satisfação imensa podermos partilhar da palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós leremos os versículos de 36 a 50. Estamos numa série de mensagens na caminhada com Jesus. E hoje nós vamos ver mais um passo dessa caminhada. Vamos ver mais um evento significativo na vida de Jesus, no seu ministério. Mais um encontro muito importante que Jesus tem com uma pessoa. Vamos ler em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Façamos a leitura do texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para podermos cultuar ao Senhor, podermos cantar louvores inspirativos, louvores que nos levam a lembrar e exaltar quem o Senhor é.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e que Teu Espírito possa agora ministrar essa palavra aos nossos corações. Usa a minha vida, que aquilo que eu fale não venha de mim, mas seja a Tua palavra exposta com o poder do Espírito, para que fale aos nossos corações, como já tem falado ao meu coração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos abra a mente para compreendermos e nos ajude, Senhor, a responder a tudo aquilo que a Tua palavra nos chama, nos conclama a fazer e a ser, principalmente, Senhor. Nos abençoa nesta noite, fala conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem é este? Quem é este? Essa foi a pergunta que aquelas pessoas, aqueles convidados na casa do fariseu Simão se fizeram, depois de testemunhar, depois de ver tudo aquilo. Quem é este? E esta é a pergunta que nós vamos pensar nessa noite. Quem é este? Quem é Jesus? Se você tivesse que responder essa pergunta nesta noite, quem é Jesus para você? Como você responde a essa pergunta? Nós vamos ver aqui nessa história, nós percebemos aqui nessa história, duas pessoas, e são pessoas muito diferentes, realidades completamente diferentes, ações completamente diferentes, e cada uma delas entende na sua mente, no seu coração, quem é Jesus de uma forma completamente diferente. Nós vamos fazer isso, esse passeio, essa passagem por essa narrativa tão especial, para entendermos como cada uma dessas pessoas pensa quem é Jesus. De um lado, nós temos Simão, um fariseu. Fariseus eram judeus muito apegados à lei do Antigo Testamento, à lei de Moisés. Era alguém muito preocupado em seguir os mandamentos, em ter uma boa postura perante o povo, em cumprir os mandamentos ao pé da letra, à risca. Era um homem religioso. E era um homem, portanto, bem visto, era um homem visto como alguém santo, como alguém puro, como alguém que tem um bom procedimento. Era um referencial de espiritualidade, de religiosidade no seu tempo. Esse era Simão. Mas por que será que ele convida Jesus para a sua casa? E o que é que ele pensa sobre quem é Jesus? Vamos ver ainda hoje. Acompanhe aí cenas dos próximos capítulos. Vamos entender ainda hoje o que é que está no coração de Simão, quem ele pensa que é Jesus. Mas do outro lado, nós temos uma mulher que aparece também neste cenário, neste jantar, sem ser convidada, mas aparece inesperadamente. Nós não sabemos nem o nome dessa mulher, apenas sabemos que ela era chamada, era conhecida por ser uma pecadora. É apenas isto que nós conhecemos a respeito dela. Naquele contexto judaico, muito provavelmente, muito possivelmente, era uma prostituta. E ela aparece ali, num ambiente em que ela não seria bem recebida. Ela que tem uma fama muito ruim, ela que é considerada impura, indigna perante os olhos da sociedade, também aparece ali aos pés de Jesus. Por que ela vai até lá? E o que ela pensa sobre quem é Jesus? Nós vamos meditar e entender isso também na história de hoje. Jesus atendeu ao convite de Simão para ir até a sua casa, para participar desse jantar. E nós queremos prestar atenção, em primeiro lugar, em quais foram as atitudes, quais foram as ações que aquela mulher teve ao chegar até ali. Ela tomou a iniciativa, teve o desejo de estar ali, sabendo que Jesus estava naquele local, ela vai até lá, ela se dirige até lá. E nós vamos perceber que a ação dela é extremamente ousada, é extremamente corajosa, considerando o contexto em que ela vive, o contexto daquele tempo. Veja, o que essa mulher faz? Ela aparece na casa de Simão, como vimos, a casa de um fariseu, de um homem religioso. O homem religioso como era, fariseu como era, tinha grande preocupação com a pureza, no sentido da lei de Moisés, a pureza cerimonial, a pureza ritual. Ele estava preocupado em manter-se puro, e aquela mulher era impura,
cerimonialmente aquela mulher era impura. Não poderia estar na presença daquele homem, não poderia estar naquele lugar. A mulher tomar a atitude de ir até aquele jantar, de comparecer até a casa do fariseu, está tomando uma atitude completamente ousada. Ela corre risco sério. Ela pode ser humilhada, ela pode ser expulsa, ela pode ser perseguida ao tomar uma atitude dessa natureza. Veja até onde vai, o que acontece quando a lei é tomada sem o olhar da graça de Jesus Cristo. Se alguém toma a letra da lei e vive e procura seguir a letra da lei sem interpretá-la aos olhos da graça de Cristo, o resultado é pernicioso, o resultado é uma religião extremamente perversa. Aquilo que era para ser pedagógico na lei, o sistema daquilo que é impuro e puro, serve para ensinar um povo a respeito da santidade de Deus e como se relacionar com um Deus que é santo. Isto é bom na lei, mas se isto é tomado ao pé da letra, sem a graça de Cristo, isso se torna mecanismo religioso de segregação, de exclusão. E era isto que estava no coração daquele homem, daquele religioso. A mulher, portanto, corre risco. A sua atitude é extremamente ousada em ir até aquele local. Mas ela não apenas foi. Ela não foi de mãos vazias, mas ela levou um vaso de alabastro com perfume muito caro. É um vaso muito fino, um artigo muito fino, um vaso de alabastro de uma rocha muito especial, um vaso muito provavelmente bastante caro, o perfume principalmente bastante raro, bastante caro. Era um vaso selado, com um gargalo bem longo, e para poder usar esse perfume o vaso tinha que ser quebrado. Era um artigo de luxo, um artigo muito valioso de fato. Aquela mulher não era rica, mas aquele era o bem mais precioso que ela tinha. O que de mais valioso ela tinha, ela traz aos pés de Jesus Cristo, quando vai ao seu encontro. Nós vamos ainda investigar, entender mais a motivação dessa mulher, entender o que passa no seu coração, mas desde já deve nos chamar a atenção o valor que ela traz perante Jesus, o sacrifício, o tamanho do sacrifício, o tamanho do serviço que ela quer prestar. Ela leva o seu bem mais valioso para derramar aos pés de Jesus. Isso deve nos levar a refletir também. O que é que nós temos entregue aos pés de Jesus? Nós cantamos nessa noite, eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. E de fato é isto que Deus quer de nós, que entreguemos tudo. O que de mais precioso nós podemos entregar aos pés de Jesus Cristo é a nossa própria vida, não é nenhum bem material, mas somos nós mesmos, a nossa pessoa, o nosso caráter, o nosso tempo, a nossa influência, os nossos talentos, os dons espirituais, o tempo, o conhecimento, tudo isso nós podemos entregar aos pés de Jesus. Tudo isso é muito precioso aos olhos dele. Somos criação de Deus e ele olha para nós com esse olhar de amor. Ele valoriza a beleza da sua criação e ele quer que entreguemos exatamente isto, o que de melhor nós temos. O que você tenha entregue a Jesus Cristo? Talvez você tenha entregue aquilo que te sobra. Talvez depois de cuidar dos seus projetos pessoais, de cuidar dos seus planos, você entregue o tempo que lhe sobra, a condição que lhe sobra, a energia, a saúde que lhe sobra para o serviço de Cristo. Mas não é isto que ele deseja de nós. Aquela mulher entregou o que tinha de mais precioso. E assim deve ser conosco também. A nossa vida por inteiro. O nosso Deus é digno, Jesus Cristo é digno de toda adoração. Ele merece o nosso melhor. Ela chega, portanto, à presença de Jesus, num local onde ela não é bem-vinda,
ousa correr o risco de estar ali, entrega o seu melhor, leva o seu melhor para entregar a Jesus. Vejam como é a cena, imaginem a cena. Aquele local de jantar é bem diferente da nossa sala de jantar, de onde nós recebemos os nossos convidados hoje. Imaginem que essas mesas, nós não sentamos nessas mesas em cadeiras, lá naquele tempo, onde os personagens, onde Jesus está com aqueles convidados, com Simão. Na verdade, as pessoas se reclinam em divãs, em almofadas, quase que deitados sobre a mesa, com os pés para trás, para fora dessa mesa. É assim que estão todos deitados, reclinados a essa mesa. É por isso que a mulher chega e ela tem acesso aos pés de Jesus. Atrás de Jesus, ela acessa os seus pés e ela começa a chorar. Ela chora abundantemente. Lágrimas e mais lágrimas. Nós ainda vamos entender nessa noite o que significam essas lágrimas, o que se passa no coração dessa mulher para tanto choro, mas ela chora copiosamente, derrama as lágrimas aos pés de Jesus, a ponto de lavá-los com suas lágrimas. E nós olhamos para isso e pensamos no serviço, na humilhação em que essa mulher está exercendo diante de Cristo. Pensem vocês que naquele tempo, aquelas viagens a pé naquela terra, naquela areia, era muito comum os pés se sujarem naquelas sandálias que se usavam. Nos trajetos, nas caminhadas, os pés se sujavam. E era costume de alguém que está recebendo, o anfitrião que está recebendo um convidado, dava água para que esse convidado pudesse lavar os seus pés. Era um serviço que geralmente servos faziam. Era um serviço que envolvia humildade. Era um serviço que os mais nobres não faziam. Isto era para os servos, lavar os pés de alguém. Era um serviço humilde, um serviço menor. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, mais à frente, ele mesmo lavará os pés dos seus discípulos, dando testemunho vivo, encarnado, de humildade e de serviço ao próximo. E essa mulher faz isso com Jesus. Ela literalmente lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela não tem limites para expressar a sua devoção, para expressar a sua humilhação aos pés de Cristo. Era vergonhoso também para a mulher, naquele contexto judaico, soltar os seus cabelos em público. E ela não tem decoro, ela simplesmente faz isso, lava os pés de Jesus e enxuga com os seus próprios cabelos. E mais, ainda beija os pés de Jesus, sinal de honra, sinal de submissão. Ela faz tudo isto e, ao fim, ainda lava, ainda unge os pés de Jesus com este perfume extremamente caro. É uma ação de adoração, é uma ação de serviço que aquela mulher tem aos pés de Jesus. Ela vai até onde pode ir, ela ultrapassa todos os limites, ultrapassa todas as barreiras da vergonha, do desejo da reputação. Na verdade, ela não se preocupa com o que vão pensar do seu choro, da sua falta de modos, do seu desalinho. Ela não está preocupada com nada disso, porque o que a preocupa é o serviço do Mestre. O que a preocupa é prestar honra a Jesus Cristo. E nós, quantas vezes não deixamos de honrar a Cristo como Ele merece por causa da nossa vergonha, por causa do nosso medo do que vão pensar de nós? Quantas vezes deixamos de exaltar o nome dEle, porque temos medo de sermos julgados por sermos cristãos? Quantas vezes não somos agentes secretos de Deus, vivendo a fé em Cristo, mas essa fé não é transparente, não é visível para aqueles que estão ao nosso redor? Quantas vezes deixamos de tomar uma atitude cristã que testemunharia os valores do reino, porque isso nos exporia,
nos faria passar o ridículo. Quanta preocupação nós temos com o olhar que os outros têm sobre nós. E quão pouca preocupação nós temos com o olhar que Cristo tem a respeito de nós. Que olhemos para esse testemunho dessa mulher e sejamos desafiados a ir um pouco mais além no serviço que prestamos a Cristo, no nosso ato de adoração, de honrar, de exaltar o nome de Deus. Nós podemos ir um pouco mais longe, sem a preocupação do que vão pensar de nós. Porque é Cristo que importa primeiro. É buscar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar. Essas foram as ações que aquela mulher teve. Mas e quanto a Simão, aquele fariseu? O que é que aquele homem teve? Quais foram as suas ações? Porque olhando as suas ações, nós vamos entender quem é Jesus para aquele homem. À primeira vista, parece que Simão honra a Jesus ao convidá-lo para vir jantar em sua casa. Convidar alguém para a sua própria mesa era um ato, sim, de honrar, de receber bem, era um ato de prestar homenagem, de mostrar confiança, de mostrar paz, amizade. Era um ato próprio para isto. Mas nós vamos enxergar que não é bem assim, não é simples assim. Aquele homem não tinha essa intenção tão pura e tão nobre quando ele convida Jesus para o seu lar, para a sua casa. Veja, a essa altura, os fariseus já estavam conspirando contra Jesus. Os fariseus já estavam profundamente incomodados com a influência que Jesus exercia, com o desafio que as palavras e a vida de Jesus impunham à sua própria liderança religiosa. Já estavam perturbados em perder a sua posição diante do povo, vendo este mestre que se levantava para ensinar com autoridade. Já tramavam oportunidades de tentar encurralar Jesus numa armadilha. Simão não era alheio a isto. Simão também tinha as suas dúvidas com respeito a Jesus. Simão também tinha o seu desejo de testar Jesus. E talvez por isso convide Jesus à sua casa. Nós vamos ver mais pelas ações de Simão, que ele não traz Jesus à sua casa para honrar Jesus. Ele traz Jesus com o seu próprio interesse egoísta, de quem não acredita na pessoa de Jesus. Mas nós vamos enxergar isso com maior clareza ao longo do texto. Mas desde já fica aparente para nós uma coisa muito preciosa sobre Jesus. Ele entende, ele discerne a intenção do coração de Simão. E mesmo assim ele vai, mesmo assim ele atende ao convite, mesmo assim ele vai até a casa de Simão. Isso deve nos impressionar sobre o caráter de Jesus, porque Jesus vive aquilo que ele prega. Jesus fala sobre amar os inimigos, sobre orar por aqueles que o perseguem. E ele faz isto, ele não apenas ensina, mas ele vive. Ele sabe que Simão tem intenções ruins para com ele. E mesmo assim ele se dispõe a ir. Mesmo assim ele abre o seu coração em amor e vai até a casa daquele homem. Porque ele vive aquilo que ele ensina. Ele vive este amor mesmo para aquele que não é digno, mesmo para aquele que não responde com amor. Ele se entrega em amor. E é por isso que ele vai até a casa daquele homem. É por isso que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Jesus ensina e ele mesmo é o modelo vivo daquilo que ele ensina. Que possamos ser assim também. Que aquilo que falamos do Evangelho, nós sejamos o testemunho vivo de tudo que falamos. Falar do Evangelho é muito simples, mas vivê-lo é que é o mais importante. Falar sobre amor é muito belo. Tantas pessoas falam sobre amor, mas quais são aquelas que vivem amor de verdade, para além de mero sentimento,
além de mera emoção, mas atitude de compromisso em edificar, em abençoar o outro, independente de qualquer interesse, independente de qualquer benefício. É isso que falta a este mundo. Tantas pessoas se dizem evangélicas. O Brasil é um país que está caminhando para ser chamado de um país evangélico. Parece que tudo vai muito bem. Mas quantos desses chamados evangélicos são, de fato, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, comprometidos em ser melhores a cada dia, mais e mais parecidos com o Mestre? É isso que falta neste nosso Brasil, é isso que falta nessa nossa comunidade. É isso que falta mostrarmos aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, aos nossos amigos, parentes. Eles precisam ver em nós este bom perfume de Cristo. Precisam ver em nós as atitudes que o Mestre de fato tem. Porque ouvir falar de evangelho, ouvir falar de amor, ouvir falar de paz, de justiça, muito se ouve. Mas é o testemunho que faz a diferença. É ser carta viva que leva essa mensagem nas atitudes, como Jesus Cristo foi, como Jesus Cristo exatamente encarnou esse amor e se dispôs a ir à casa de Simão. Assim também nós, que a cada dia Deus nos use para testemunharmos com a nossa vida em primeiro lugar de todos esses valores do reino que nós temos aprendido. Jesus se dispõe e vai à casa daquele homem. Mas Simão, fica evidente, Simão não o chamou para honrar a Jesus. Simão não fez nada daquilo que era esperado para honrar um hóspede, honrar um convidado. Simão não atende ao protocolo mínimo que era comum na sociedade judaica para demonstrar amor, aceitação, amizade, paz para com aquele que se convida. Simão não faz nem o mínimo. Simão não provê água para lavar os pés de Jesus. Quem faz isto é a mulher, a pecadora. Simão não saúda Jesus com um beijo, como era o costume oriental, um beijo no rosto, sinal de amizade, sinal de honra. Simão não faz isto. Quem beija os pés de Jesus é aquela mulher. Simão não provê o óleo aromático para derramar sobre a cabeça de Jesus, em sinal de honra. Mas aquela mulher, sim, derrama o perfume muito mais valioso do que qualquer óleo aromático. Tudo que Simão deveria ter feito para demonstrar honra ao Mestre, ele não faz. É aquela mulher que faz. Simão não convida Jesus para honrá-lo. Jesus não tem posição de honra na casa de Simão. Jesus é chamado à casa de Simão para ficar do lado, desprezado, em segundo plano, como um espectador passivo da festa protagonizada pelo próprio Simão. Veja, é esse o lugar que Jesus tem naquele ambiente. Não é o centro, não é o lugar de convidado de honra, é o lugar de mero espectador. É o lugar de quem é chamado para ver a glória do próprio homem, ver o próprio Simão na sua riqueza, na sua exuberância, na sua religiosidade. Mas e nós? Qual é o lugar que Jesus Cristo ocupa nas nossas vidas? Será que Jesus ocupa o primeiro lugar, o lugar de honra? Ou nós chamamos Jesus às nossas vidas para sentar ali do lado e assistir, como nós conduzimos muito bem as nossas vidas sozinhos? Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa? Cristo deve estar no centro, deve ser aquele que é honrado, deve ser aquele que toma as rédeas da nossa vida, aquele a quem nós pedimos ajuda, a quem nós pedimos direção, aquele a quem nós entregamos o controle de tudo,
aquele que nós oramos e pedimos que Ele nos guie em cada passo. Porque se não for isto, estamos só chamando Jesus para assistir um espetáculo. Estamos só chamando Jesus para ficar ali do lado e legitimar as nossas próprias vontades. Nós tomamos as decisões e entregamos elas prontas para Jesus e falamos: agora assina embaixo, Jesus. É para isso que nós chamamos Jesus muitas vezes, como Simão fez. Quantas vezes nós tomamos a liberdade de decidir o que queremos fazer sem ao menos consultar o Mestre? E depois que fazemos e sofremos as consequências, é que nós corremos aos braços dele. Mas ele quer estar em primeiro lugar, porque a direção dele para nós é boa, é perfeita. Quanta dor nós evitaríamos se Jesus estivesse em primeiro lugar, se ele fosse o primeiro que nós consultamos, que nós pedimos ajuda, que nós pedimos direção em toda a questão da nossa vida, desde as menores questões do nosso dia a dia até as grandes decisões estratégicas. Ele tem que estar no centro. Ele tem que ser o protagonista da nossa vida e não nós mesmos. O nosso tempo é muito antropocêntrico, muito egoísta, muito humanista. Cada um deve fazer e acontecer, deve ser o senhor de si mesmo, deve ser forte, ousado, empreendedor. Mas os valores do reino não são esses, são ao contrário. Os valores do reino são colocar Jesus em primeiro lugar, que Ele governe, que Ele dirija, que nós estejamos sentados no banquinho ao lado, em segundo plano, escutando a direção do Mestre para nós, honrando esse Mestre, agradecendo por tanto amor, por tanta misericórdia, por tanta graça que Ele derrama sobre nós. Esses são as duas pessoas que nós observamos aí na narrativa. Simão de um lado, a mulher do outro lado. Vimos até aqui as ações que cada um deles tomou. E agora nós podemos nos perguntar então, quem é Jesus para aquelas pessoas? Quem é Jesus para Simão? Quem é Jesus para aquela mulher? É isso que nós podemos enxergar no texto. Nós podemos enxergar isto, porque Jesus Cristo, que conhece os corações, Ele mesmo revela a intenção dos corações de cada um deles. E Jesus faz isso de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão sábia. Ele faz isso com uma história. Jesus conta uma história, uma parábola. Através de uma história, Jesus penetra no fundo do coração daquelas pessoas e traz à tona a intenção do seu coração e o que eles realmente pensam sobre quem é Jesus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E Ele traz à tona a partir de uma história. Vejam a história que Jesus conta. Ele conta a história de dois homens que estavam endividados com o mesmo credor. Os dois homens tinham uma dívida para com uma mesma pessoa, um mesmo homem. Mas as dívidas eram muito diferentes. Um deles estava devendo 500 denários, o outro estava devendo 50 denários. Denário é uma moeda romana. Muito provavelmente um denário equivale ao salário de um dia de trabalho. Então veja o peso, a diferença dessas dívidas. Uma dívida é pequena, comparativamente, uma dívida de 50 denários, 50 dias de trabalho, mas o outro devia 500 denários, 500 dias de trabalho. Dívidas grandes, porque esses homens não tinham como pagar, estava fora das suas possibilidades, jamais conseguiriam esse recurso para pagar o seu credor. Mas o credor é tão compassivo, tão misericordioso, que ele perdoa as duas dívidas. Perdoa aquele que devia 50 denários, perdoa aquele que devia 500 denários. Da mesma forma, esse credor dispensa o seu perdão, cancela
aquelas dívidas. E Jesus, a partir dessa história, faz uma pergunta muito profunda para Simão. Qual desses dois homens amaria mais este que perdoou? E Simão responde acertadamente: aquele que a dívida era maior. Esse homem que teve uma dívida muito maior, este certamente haveria de amar muito mais aquele que o perdoou. E essa resposta esclarece ao nosso coração a intenção daquelas pessoas e nos ajuda a entender quem é Jesus para Simão e quem é Jesus para aquela mulher. A chave está no versículo 47. Leiam comigo, versículo 47 de Lucas 7. Essa é a chave para entendermos as intenções dos corações, reveladas aqui pela sabedoria, pelo discernimento de Cristo. Lucas 7, 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. É preciso muita atenção na leitura desse texto, para não cometermos um equívoco. Esse texto não está dizendo para nós que, porque aquela mulher amou muito a Jesus, os seus pecados foram então perdoados. Não é isto que esse texto está nos dizendo. Uma simples observação do texto, lá no seu original em grego, desfaz esse equívoco. E nós vamos perceber que essa expressão de Jesus, pois ela amou muito, essa expressão está se referindo à expressão, portanto, eu lhe digo. Ou seja, eu estou te dizendo isso, Simão, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Porque ela amou muito, eu consigo te dizer isto, que os muitos pecados dela foram perdoados. Percebem? O amor intenso, grande, é uma expressão daquilo que aconteceu, ou seja, de que os muitos pecados dela foram perdoados. Isso é maravilhoso de se entender. Este amor que transborda do coração desta mulher para com Jesus Cristo é o resultado, é a expressão, é a manifestação de um coração grato, porque foi liberto de uma dívida muito grande, uma dívida impossível de se pagar. É disto que Jesus está falando. A parábola, a história, está revelando essa verdade. Aquela mulher, uma vez que foi grandemente perdoada por Jesus, consegue agora expressar um grande amor por Jesus. Aquele a quem muito foi perdoado responderá com um grande amor. É isto que nós vemos na mensagem de Jesus, mensagem poderosa, mensagem sobre a graça de Deus. Assim fica claro agora para nós quem era de fato aquela mulher. No começo nós conhecíamos tão pouco sobre ela, mas agora nós entendemos. Aquela mulher vai aos pés de Jesus aquela noite, porque um dia ela já tinha sido perdoada pelo Mestre. Ela não vai pedir perdão, ela não vai buscar fazer algo para Jesus para receber perdão, favor, misericórdia em troca. Não, é porque ela já recebeu o perdão, que o seu coração transborda de alegria e de gratidão e de amor, como essa história que Jesus conta. Agora nós entendemos quem era aquela mulher. Certamente, em algum momento, ela esteve ouvindo o Evangelho de Cristo. Enquanto Cristo pregava em meio às multidões, aquela mulher certamente era alguém que ouviu, que escutou essa pregação e que respondeu com fé. E que confiou em Cristo, se arrependeu da sua vida de pecado
e confessou a Cristo como seu Senhor e foi curada da sua alma sofrida, da sua alma sem esperança, da sua alma triste por uma vida mergulhada no pecado, escrava do pecado. Agora, tendo entregue a sua vida a Cristo, ela ganha um novo coração, cheio de amor pelo Mestre. E é esse coração que ela vem derramar nesta noite. A obra espiritual maravilhosa que Deus faz já havia acontecido na vida daquela mulher. E é por isso que agora ela vinha derramar o seu coração. E agora Jesus declara perante todos aqueles convidados que, de fato, aquela mulher teve os seus pecados perdoados. Aquela mulher foi salva mediante a sua fé em Cristo. Jesus declara essa obra espiritual que já havia acontecido na vida daquela mulher. Quem é Jesus para aquela mulher, então? Você consegue entender quem é Jesus Cristo para aquela mulher que já não é mais aquela velha mulher que era, aquela pecadora? Agora continua sendo sim pecadora, mas pecadora arrependida, convertida, restaurada aos pés de Cristo. Você consegue entender agora quem Jesus Cristo é para ela? Jesus Cristo para ela é Deus. Jesus Cristo para ela é Salvador, é perdoador, é restaurador, é libertador. Esse é Jesus Cristo para aquela mulher. Este é Jesus Cristo para aquela mulher. Mas e para Simão? Quem é Jesus Cristo para Simão? Ele não demonstra esse mesmo amor que a mulher demonstrou. E, portanto, a partir das luzes que aquela história lança para nós, o coração de Simão não havia ainda sido restaurado. O coração de Simão não recebeu o perdão que só há em Jesus Cristo. Simão não foi perdoado. E por isso Simão não pode manifestar verdadeiro amor. Esta é a situação daquele homem. Quem é Jesus para ele, então? Quem é Jesus para esse homem? Ele diz isso para nós. Ele diz assim, ele pensa no seu coração: ora, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que o está tocando, saberia que ela é impura. Para este homem, Jesus não é Deus. Para este homem, Jesus não conhece quem é aquela mulher. Quão equivocado ele está, porque Jesus conhece o interior dela. Ele sabe que ela já não é mais aquela velha criatura. Ela é um novo coração restaurado e cheio do amor de Deus. Mas Simão não. Ele não entende assim. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para aquele homem? Jesus fala, se dirige a Simão e ele responde: pode falar, mestre, diga, estou ouvindo, mestre. Ele chama Jesus de mestre. Mas qual é a cabeça desse fariseu? Ele está dizendo que Jesus é só mais um mestre de religião, só mais um professor, só mais um rabino judeu, ensinando sobre religião, querendo discutir sobre a lei, querendo articular a respeito da tradição. Para Simão, Jesus é somente isto, mais um mestre religioso, um homem, simplesmente isto. Aos olhos de Simão, é este que é Jesus. Só mais um religioso, só mais um homem, só mais um professor. Este é Jesus Cristo para Simão. É preciso olhar o texto ainda com atenção, para que nós tomemos o seguinte cuidado. Jesus não está falando que a intensidade do amor por ele depende da intensidade, da quantidade de pecados que se cometeu antes de se conhecer a Cristo. Isso é uma leitura superficial, incorreta do texto.
Se assim fosse, o desafio da palavra de Deus seria pecarmos, e pecarmos abundantemente, para então descobrir um amor muito maior por Jesus Cristo. E não é disto que se trata, na verdade. Esse texto tem que ser lido à luz de palavras como aquela que estão em Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Marcos 2, 16 e 17 diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Olhando para esse texto, se pergunte: porventura existe alguém que é são, que não é doente? Porventura existe alguém que é justo, que não é pecador? A palavra de Deus responde isso para nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus diz que vem para os doentes e não para os sãos, que vem para os pecadores e não para os justos, ele não está dizendo para nós que há alguém justo, mas ele está dizendo para nós que o pior pecado é não perceber o próprio pecado, que a pior doença é não perceber que é doente. Quem não percebe, não tem consciência de que é doente, não procura a cura. Quem não tem consciência de que é pecador, não procura o perdão. E era essa a condição de Simão. Na sua autojustiça, justiça por obras, no seu zelo por obedecer os mandamentos, Simão não percebia que era um pecador, que estava perdido. Na mente de Simão, ele não precisa de Cristo. Ele não precisa daquela mensagem de perdão que Cristo vem trazer. Na sua mente, ele é justo, ele é santo, ele é puro pelas suas obras, pelo seu esforço de obedecer à lei. Na verdade, portanto, todos têm uma grande dívida que só Cristo pode perdoar. O texto ganha muito mais vida quando nós entendemos isto. Aquela mulher era, sim, pecadora, grande pecadora, mergulhada numa vida de prostituição. Mas mesmo quem não é uma prostituta, quem não é um assassino, quem não é um ladrão, está com o peso de uma grande dívida que é incapaz de pagar. Todos os seres humanos nascem com essa dívida gigantesca sobre os seus ombros. Mesmo quem é bom, quem é um bom cidadão, um bom pai, não comete nenhum crime, do mesmo jeito, nasceu em rebeldia contra Deus. Essa é a situação espiritual difícil, dura, cruel, em que o ser humano nasce. Nasce perdido, nasce espiritualmente morto, nasce com uma dívida que não é capaz de pagar. Todo ser humano nasce assim, rebelde contra o seu Criador. Todo ser humano nasce assim, entronizado no seu próprio eu, negando-se a servir aquele que o criou com tanto amor. Não há maior dívida do que a dívida do ser humano para com Deus. A ofensa profunda à santidade de Deus, que é a vida perturbada pelo pecado. A desgraça, a desonra ao nome de Deus, que a vida do ser humano é na sua condição natural. O ser humano nasce profundamente ofensor de Deus, rebelde, inimigo, por mais que não perceba.
como Simão tinha os seus olhos cegos e não conseguia perceber. É por isso que a mensagem do reino de Deus, a mensagem da graça, a mensagem do perdão é real, é relevante para todas as pessoas. Aí fica claro o que Jesus está dizendo. Quanto maior a dívida, maior é o amor daquele que é perdoado. E quão grande é a dívida que todo ser humano carrega desde que nasceu, até o momento de encontrar-se com Cristo e ter essa dívida rasgada, anulada pelo sangue de Jesus na cruz. É disso que o texto nos fala. Mas nós não podemos sair daqui desta noite, portanto, sem refletir. Eu volto a te fazer a mesma pergunta nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? Não responda em voz alta, mas responda no seu coração, com toda a sinceridade. Quem é Jesus Cristo para você hoje? Para Simão, Jesus era mais um professor de religião. Quem será que é Jesus no seu coração? Será que Jesus é um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás? Será que Jesus é um marco religioso que divide o nosso calendário em antes de Cristo e depois de Cristo? Será que Jesus é só mais um mártir, um religioso fanático que acabou condenado pelo Império Romano? Será que Jesus é alguém que só faz sentido para os religiosos, talvez para um parente seu, talvez para um amigo? Que sentido faz a pessoa de Jesus para a sua vida? Quem Ele é para você? Se Jesus não é significativo para você, que nesta noite você possa ter entendido um pouco melhor a mensagem da graça. Não é religião, não é fazer alguma coisa para que Deus lhe seja favorável, para que Deus te responda com perdão, com bênçãos materiais, com uma promessa de um céu. Não é isto que é o Evangelho. Se em algum dia você ouviu o Evangelho e foi isso que ficou no seu coração, que nesta noite Deus fale e que você entenda que o Evangelho não é isto. O Evangelho é graça, é favor que nós não merecemos. O Evangelho da graça de Cristo é olhar para si mesmo e se perceber endividado, se perceber inimigo de Deus, distante do amor de Deus, carente, perdido, e clamar pelo socorro desse Deus, e dizer: eu quero o seu perdão, eu não consigo pagar essa dívida, mas eu sei que o peso dessa dívida já foi levado por Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que se fez carne e veio morrer pelos pecados de cada um. Que nessa noite essa mensagem faça sentido ao seu coração. Se Jesus era alguém que você conhecia só de ouvir falar, que nessa noite você conheça Jesus de falar com Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui neste templo. Ele está aí onde você está ouvindo essa mensagem. Ele está pronto para te perdoar, como Ele perdoou aquela mulher. A dívida de todos nós é gigantesca. A minha dívida, eu sei que é gigantesca, mas Ele já me perdoou, eu tenho convicção disto. E se você ainda não sente esse perdão de Jesus, não tem convicção desse perdão, que esta noite seja a oportunidade preciosa de você tomar esta decisão,
de você pedir a Jesus Cristo que te perdoe, que anule esta dívida tão grande da sua rebeldia, do seu pecado. Que Cristo transforme a sua vida, que Cristo te dê um novo coração como o daquela mulher, coração agora alegre, aquelas lágrimas com as quais a mulher lavou os pés de Jesus, não eram lágrimas de angústia, de tormento, de desespero, eram lágrimas de contrição, lágrimas de adoração, lágrimas de amor. Jesus quer te dar um coração assim, capacitado pelo Espírito Santo para demonstrar esse mesmo amor, para cantar essas canções que nós cantamos hoje à noite, do fundo do coração e não da boca para fora. Essa é a oportunidade. Se você já ouviu essa mensagem, mas nunca tomou um passo adiante, de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, eu te convido a fazer isto nesta noite, onde você estiver. Jesus não está distante. Esse mesmo Jesus que alcançou aquela mulher, independente da vida de pecado que ela levava, esse mesmo Jesus quer alcançar também a sua vida. Está de braços abertos, independente do que você tiver feito. É só orar, é só falar com Ele. Porque esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele quer te conceder este mesmo perdão. Se você quer este perdão de Cristo, ore comigo nesta noite. Ore no seu coração estas mesmas palavras. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Se você entendeu essa mensagem da graça, se você entendeu que isto não é religião, que isto não é comprar o favor de Deus com as obras religiosas, mas é simplesmente crer em Jesus Cristo e ser então perdoado, declarado justo e vivificado, transformado para uma nova vida de amor ao Mestre. Se você entendeu, ore estas palavras comigo. Senhor Jesus, eu entendi que estava em rebeldia contra Deus. Eu entendi que a minha vida é dominada pelo pecado. Mas eu me arrependo da minha desobediência. Eu me arrependo de viver para mim mesmo, para minha própria vontade. Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, me faz uma nova pessoa, toma o controle da minha vida, me conduz numa nova jornada de esperança, de alegria, de amor, assim como aquela mulher foi perdoada pelo Senhor e passou a derramar um coração agradecido e amoroso aos pés de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente. Nós queremos te ajudar, nós queremos te conhecer, queremos ajudá-lo na sua caminhada. Então entre em contato conosco, através das redes sociais, através do nosso telefone, nós queremos ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Mas eu não posso terminar essa reflexão sem fazer um segundo convite, um convite para você, que já foi perdoado por Jesus Cristo, para você que já encontrou esse Deus de amor, que já teve a sua trajetória mudada por Ele, para você que hoje canta com alegria, para você que hoje consegue ofertar a sua vida em adoração ao Senhor. Eu ainda pergunto, quem é Jesus para você?
A minha pergunta para você nesta noite é a seguinte: a intensidade do seu amor por Jesus Cristo demonstra o tamanho da dívida que Ele perdoou? Quem olha para você, para o seu estilo de vida, para aquilo que você faz, para como você pensa, para aquilo que você fala, enxerga o grande perdão de Deus? Até onde vai o seu amor por Jesus Cristo? Será que as pessoas conseguem enxergar o quanto você ama a Jesus Cristo? Será que as pessoas conseguem enxergar a grandeza da obra que Jesus fez na sua vida, manifesta nas suas atitudes? Até onde vai o seu amor por Jesus? O amor daquela mulher não tinha limites. O amor daquela mulher transcendia as barreiras sociais, as barreiras religiosas. Ela foi ao máximo, deu tudo de si, entregou a própria vida, se arriscou. E o testemunho dela ficou gravado nas páginas da Escritura e ecoa até hoje. Qual é o testemunho de amor que você dá a este mundo? Quem olha para você percebe o quão intensamente você ama a Jesus Cristo. Quem olha para você consegue perceber o tamanho da dívida que Cristo perdoou. O meu convite para você nessa noite é que você manifeste este amor a Cristo mais e mais. Nós queremos ser os melhores discípulos de Jesus Cristo que nós podemos ser. Não se contente com o amor que você demonstra a Cristo hoje. Mostre mais amor. Declare o seu amor por Jesus Cristo. Cante com mais fervor. Ore com mais alegria. Sirva pessoas com mais dedicação. Que as pessoas vejam que Cristo é a prioridade da sua vida. Que ser discípulo de Cristo não é mais uma coisa. Sou um pai, sou uma mãe, um filho, um estudante, um trabalhador e também um discípulo de Cristo. Não. Que eu seja um discípulo de Cristo no meu trabalho, na minha família, onde eu estiver. Mas a prioridade tem que ser o mestre. Que as preocupações deste mundo não constranjam o nosso coração, não limitem a expressão do nosso amor por Cristo. Ouse ir um pouco mais além. A começar de hoje. Se hoje você demonstrou o seu amor a Cristo, que amanhã você demonstre um pouco mais. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar nesse instante. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa e eu quero te convidar a declarar o seu amor por Jesus Cristo na sua oração. Fale com Deus nesse momento, silenciosamente. E fale o quanto você o ama. Fale que você sabe o tamanho da dívida que Ele pagou. Declare o seu amor a Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor,
porque a tua palavra nos fez lembrar de quão maravilhoso é o teu perdão, que nós não merecemos, mas que o Senhor graciosamente derramou sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, talvez o nosso passado não tenha sido o passado daquela mulher de prostituição, talvez não tenha sido um passado de assassinato, de roubo, de engano, de opressão. Talvez nós não fôssemos conhecidos como pecadores por onde nós andávamos. Ah, mas nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que o nosso pecado não era pouco. Que não foi pouco o peso que o Teu Filho Jesus Cristo carregou naquela cruz. Ah, Senhor, nós sabemos da nossa rebeldia contra Ti. Nós sabemos como nós vivíamos para o nosso eu, para satisfazer a nossa carne, os nossos desejos. Não tínhamos capacidade para pagar aquela dívida, Senhor. Mas o Senhor pagou aquela dívida por nós, em nosso lugar. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos entregar como oferta no Teu altar, não um vaso de alabastro com perfume caro, mas a nossa própria vida por inteiro. Obrigado, Senhor, porque essa obra foi o Senhor que fez. Porque este novo coração de carne, este novo coração permeado de amor, e não de pedra, e não endurecido pelo pecado, este novo coração foi o Senhor que nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir nesta noite e cantar do amor que nós temos pelo Senhor. Ah, Senhor, as palavras nos faltam para dizer o quanto o Senhor significa para nós. Quem é Jesus? Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, aquele que nos perdoou, aquele que nos arrancou das trevas do pecado, aquele que nos trouxe para o seu braço de amor, aquele que cuida de nós, aquele que cuida das nossas necessidades, aquele que conduz a nossa vida. Nós queremos Te amar mais e mais, Senhor. Nós ainda não somos plenos, nós não somos maduros, nós não somos perfeitos. Ainda queremos crescer no amor ao Senhor Jesus. Nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda a amar mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a quebrar as barreiras, Senhor, para que as pessoas vejam o nosso amor por Ti. Vejam que nós fomos perdoados de tão grande dívida e por isso o sentido da nossa vida agora está em amar ao Senhor com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações. Queremos honrar ao Senhor, queremos Te servir, queremos entregar o nosso melhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, na nossa vergonha, na nossa timidez. Nos leva a amar um pouco mais a cada dia o Teu Filho Jesus Cristo, a render a adoração que Ele merece, porque só Ele é digno. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela porção da palavra revelada a nós, Deus. Que nós possamos, durante a semana, Senhor, estar com o coração alegre, sabendo, Senhor, que os nossos pecados foram perdoados e que a Tua graça foi derramada sobre nós, Deus. Coloco cada irmão aqui presente, cada um que está na sua casa, Senhor, em Tuas mãos, e que a Sua vontade se cumpra na vida de cada um. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada, Deus. Uma boa semana a todos.